E a palavra de Deus diz, abra por favor em Gênesis 7:2. Eu quero te falar mais uma curiosidade. A palavra de Deus diz, a vida inteira a gente ouve assim, olha, entrou um casal de cada animal na arca. Entrou um casal de cada animal na arca. Quantos aqui ouviram isso a vida inteira? Entrou um casal de cada animal na arca. Mas olha o que diz aqui. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares. 7, o número da perfeição de Deus, 7 pares. O macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par. O macho e sua fêmea. Dos limpos, 7 pares. Deus é detalhista. Deus não queria só perpetuar a espécie. Deus não queria só que depois pudesse os animais refazerem a espécie. Mas Ele pensava em tudo. Deus é perfeito. Já pensou se Noé fosse questionar? Mas Deus, como assim? Desse daqui é 7, daquele ali vai só o casal? Mas queridos, Deus estava pensando na alimentação do homem. Porque naquela época Ele tinha separação dos limpos e dos impuros. E você só podia comer os limpos. Deus estava pensando na alimentação. E Deus estava também pensando no sacrifício que era feito a Deus. Porque o sacrifício dependia de ter um animal limpo. Limpo. Não importa a circunstância. Nós sempre devemos estar lá, sacrificando ao Senhor. Pastora, mas hoje não mata mais bicho? Não. Hoje o nosso sacrifício é muito leve, nós temos acesso a Jesus, sacrifícios de louvor, de adoração, é a gente se colocar na presença de Deus, é orar, adorar com a nossa vida, fazer o certo lá fora. Mas em todo tempo, no dia difícil e no dia fácil. A palavra de Deus diz, eu não vou ler aqui, você acredita em mim, na sua casa você vai ler. Que entraram na arca Noé, a sua mulher, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as mulheres de teus filhos. Quando você continua lendo a Bíblia, saíram da arca Noé, sua mulher, Sem, Cã, Jafé, e as mulheres de seus filhos. As mulheres de Sem, Cã e Jafé. Entrou toda a família, e saiu toda a família. Eu queria que você ouvisse. Eu queria que você ouvisse isso agora, para você puxar a responsabilidade para sua casa, em nome de Jesus, amém? Queria que você pegasse isso agora, e puxasse a responsabilidade para dentro da tua casa, porque Deus tem chacoalhado a gente, tem sido assim comigo, queridos. Eu tenho olhado e falado, Deus, o que mais eu tenho que puxar aqui de responsabilidade para mim? Como uma mulher que é de Deus, e eu quero fazer as coisas da forma correta. Ah, você nunca erra, eu erro, mas eu não quero errar. E eu falo, Espírito Santo, me ajuda, me alinha. E é isso que nós precisamos prestar muita atenção. Eu queria que você repetisse assim comigo. A bênção é para você e os seus. Olha para quem está do seu lado e fala, a bênção é para você e os seus. Queridos, lá em Gênesis 7:1, Deus fala assim, Noé, entra você e toda a sua casa na arca. Sabe essa arca, Noé, que você ficou construindo mais de 100 anos? Noé, entra você e toda a sua casa na arca. E a gente ouviu a vida inteira que a salvação é individual, mas eu queria te falar que a herança é coletiva, a herança é da família. A herança é da família, a salvação é individual, mas a herança é da família. Quando você começa a estudar direito hereditário, eu quero trazer para os dias atuais, para o mundo, vou trazer para as leis. Você sabe como é que funciona? Uma pessoa chega no meu escritório, nós vamos conversar. Quem faleceu? O pai ou a mãe? Até lá na certidão de óbito está escrito, fulano deixou a esposa ou o esposo, deixou filhos e bens. E aquela família tem direito naquela herança. Porque uma pessoa às vezes trabalhou a vida inteira e foi depositando aquela herança. Uma pessoa trabalhou a vida inteira e às vezes fez uma poupança até escondida para os filhos. Às vezes está lá,
Até escondida, porque o filho era pequeno, porque não tinha o que fazer ou ia gastar. Mas às vezes teve um pai trabalhando uma vida e tem uma herança. E sabe de quem que é essa herança? Dos filhos. Então, vale a pena ser Noé. Vale a pena ser uma Noela, sim. Sabe por quê? Porque quando você está lá trabalhando, você está adquirindo, sim, direito para a sua descendência. E isso é bíblico. Está escrito na palavra do Senhor, que o Senhor, Ele acompanha até 1000 gerações daqueles que o amam e o temem. 1000 gerações. E o diabo acompanha até a 4ª geração daqueles que são dele. Até a 4ª. Aí você sabe o que acontece? A gente vê a vida de alguém dando errado, você faz as contas. Mas espera aí, seu pai também tinha esse problema? E seu avô? E o outro? Então vamos vigiar, vamos quebrar aqui? Vamos quebrar aqui, porque senão vai querer encostar agora no teu filho. Até a 4ª geração. Mas Deus é até 1000 gerações, isso é herança. Mas, pastora, você está falando de salvação, a salvação individual, eu não estou entendendo. Então eu quero te explicar. Sabe qual é a única forma de um filho não receber a herança? Renúncia. Repita comigo, renúncia. A pessoa, se é maior de idade, ele vai no cartório. Ou às vezes dentro de um processo judicial. Ele renuncia seu direito de herança. Eu não quero. Eu estou renunciando o direito de herança. Mas a herança existe. A herança existe. Os filhos de Noé já eram adultos, tinham suas mulheres. Eles podiam chegar na porta e falar: pai, não vou entrar não. Não, tá ficando louco, pai. Você tá achando que vai chover? Olha o sol. Você tá ficando louco, essa conversa. Você ainda acredita nesse Deus? 100 anos construindo essa arca. Você tá por fora, você tá velho, gagá. Você tá por fora, pai. Eu não vou entrar, beleza. Você pode renunciar. Você pode se perder. Mas o direito está lá dentro. A vaga está lá dentro da arca. A vaga está lá dentro da arca. E nós somos pais. Nós temos que conquistar. Nós temos que trabalhar, nós temos que construir essa arca para os nossos filhos. Pastora, mas se ele não entrar, nós não temos o que fazer. Nós vamos orar, nós não vamos desistir. Mas pode ser que eles não entrem, e não é culpa nossa, mas nós precisamos construir essa arca. Nós precisamos construir, queridos. Nós precisamos construir, nós precisamos crer na palavra de Deus. Porque se está chegando esse dia, e eu não sei quando vai chegar, eu não quero nem saber. Eu só quero não temer esse dia. Eu quero me alegrar com esse dia. Nós precisamos pensar em construir. E sabe o que é maravilhoso? A gente poder reivindicar esse direito. Alguns dias atrás, minha mãe me ligou e falou de um parente nosso que estava com muitos problemas espirituais. Ela falou: ai, ora aí, está acontecendo isso e isso. E eu estou aqui a 1.500 quilômetros de distância, e quem somos nós para fazer alguma coisa? Mas eu sei que eu creio em um Deus que é onipotente, onipresente. O Deus que estava aqui comigo está lá. O Deus que estava aqui comigo está lá. Então nós estávamos, eu, o pastor Lucas e a Isabela, a gente fez assim uma rodinha, começamos a tocar um violão. E aí eu comecei a orar e eu comecei a lembrar da minha avó. E eu comecei a lembrar que a minha avó era uma mulher de oração. E eu comecei a lembrar do tanto que aquela mulher orava. E eu comecei a lembrar que a gente ia visitar ela. Chegava 9, 10 da noite. Meu pai tinha a chave da casa, porque ela era de muita idade. Meu avô já tinha falecido. E antes dela vir morar conosco, ela ainda estava bem. Meu pai fez a chave para a gente chegar e poder entrar, né? Porque às vezes ela não escutava. E nós chegávamos na casa dela, ela estava sempre com aquele radinho a pilha, porque naquela época não tinha o celular e o YouTube. Aquela chiadeira louca, e aquela gritaria, e ela ouvindo pregação, e orando ajoelhada, e ela estava lá orando. E eu falei: Deus, a minha avó te servia, Senhor. A minha avó te servia, Senhor. Está escrito na tua palavra que o Senhor acompanha até 1000 gerações. Eu quero invocar esse direito agora. Senhor, eu quero aqui estar como uma advogada espiritual da minha família. Eu quero invocar esse direito agora, Senhor, em nome de Jesus. Me escuta, Senhor, o Senhor lembra dela. Senhor, visita agora minha família. Eu sei que ele está com esses problemas. Pode ter demônio lá, Senhor, mas coloca anjos em volta. Não deixa o demônio tocar nele. Senhor, faça o que nós não podemos fazer. E nós começamos ali a orar. E aí chegou no outro dia. Eu conversei com a minha mãe, ela não sabia nada disso que tinha acontecido. E ela falou: nossa, ele teve uma noite tão boa. E eu falei: glória a Deus.
pode ter problemas aí, mas nós vamos invocar nossa herança. As pessoas entram na justiça para brigar pela herança. Mas como que nós vamos ter herança se a gente não construir a arca? Se a gente não fizer o que Deus determina? Se a gente não obedecer? Nós não vamos ter o que sacar dessa herança. E nós precisamos ter o que invocar. Porque o dia do Senhor está próximo. Amém? Deus nos deu 2 ferramentas maravilhosas. Deus nos deu a nossa família parental. E eu falo parental, não vou falar só de sangue, porque os adotivos, eles são, assim como os de sangue, são filhos legítimos, sim. Então é a família parental, os parentes, os irmãos, tios, nós temos essa família. E nós podemos viver como numa arca, dentro dessa família, cuidando uns dos outros. Mas Deus também nos deu a família dele. Deus nos deu essa casa, Deus nos deu a família da fé. Deus nos coloca em pais, filhos, irmãos, Deus nos coloca em família. Mas nós precisamos ouvir as instruções do Senhor. Nós precisamos agir dentro das instruções do Senhor. E nós vamos abrir o caminho dentro da instrução e daquilo que nós ouvirmos de Deus. Nós precisamos ouvir do Senhor. Como ouvir do Senhor se não falamos com o Senhor? Nós precisamos falar com o Senhor e aquietar o nosso coração, ouvir o Senhor e agir dentro das nossas casas, abrindo um caminho para que essa família tenha onde entrar, para que essa família tenha uma arca onde entrar, para que a gente possa dar um direito de herança. No tempo certo, o filho vai crescer e ele vai decidir se ele quer a herança em Cristo ou não. Mas ele tem que ter a herança para poder sacar. Ele tem que ter a herança para poder sacar. E nós somos responsáveis por conquistar essa herança em nome de Jesus. Amém? Ele vai ter o direito dele de renunciar ou não, mas nós vamos conquistar. Agora, sabe, queridos, nós vemos a história da arca e a gente vê que eles se salvaram e depois saíram da arca e saiu a família e saiu o arco-íris, sinal da aliança, e aí foi lá no Monte Ararat e Noé foi, sacrificou ao Senhor, foi uma festa e deu tudo certo. E a gente vê a parte boa, mas eles passaram muito problema, queridos. Eles passaram muito problema e a gente tem que entender isso. E aí quando chega lá em Mateus, a gente vê a palavra de Deus falando assim, ó, volta lá para a história de Noé e vai estudar a história de Noé para você entender que o problema da tua casa é pequeno. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, o problema da tua casa é pequeno. É pequeno, é pequeno. E você vai ver que é pequeno, sabe? Depois de um sim, tem muito serviço. Repete isso comigo. Depois de um sim, tem muito serviço. Irmã, você me ajuda com isso? Sim. Lá vai você trabalhar. Não é assim? Fulano, você faz isso para mim? Sim. Lá vai você fazer. Depois de um sim, tem muito serviço. Depois que Noé falou sim para Deus, foi muito serviço. Depois que os filhos obedeceram e entraram na arca, Deus fechou aquela porta e não tinha quem abrisse. E agora, muito serviço. Aquele monte de bicho para cuidar. Imagina dar comida para essa bicharada toda, todo dia. E só esse povinho aqui para cuidar daquela bicharada. Aquele zoológico todo. E as fezes? Parou para pensar? O tanto de fezes que tinha aquele lugar? E quem era humano ainda é mais educado. Podia dar um jeito de arrumar, sei lá, uma janelinha e jogar para fora. Como é que será que era essa situação da bicharada? Recolher aquelas fezes, daqueles bichos, tudo, todo dia. Lá não tinha bom ar não, queridos. Era muito fedor. Era muito fedido. Parou para pensar? Todo dia, dormindo e acordando, você já não sabia mais o que era cheiro bom, o que era cheiro ruim. De tanto que aquilo de certo era terrível. Um ano. Morando dentro da mesma casa, da mesma arca, sem sair para dar uma passeadinha e voltar esparecendo. Ai, tô nervoso, preciso dar uma volta, não é? Às vezes o marido, a esposa,
Vou sair para caminhar. Vou dar uma volta. Caminhar é leve, né, queridos? Tem uns que vai para o boteco, mas aqui ninguém vai em nome de Jesus. Mas aí fala assim, eu vou sair para passear, estou nervoso. Você não vai sair não. Vai ficar dentro da arca. Vai trabalhar de dia e de noite. Nossa salvação depende disso. Você sente alguma semelhança com a tua casa? Eles não estavam no navio 5 estrelas, não. Sendo servido dia e noite. Até no navio 5 estrelas, eu acho que cansava ficar naquele saculejo, né? Até no navio 5 estrelas. Eu acho que seria difícil. Agora imagina trabalhando igual escravo, dia e noite, para cuidar disso tudo. Mas tem um detalhe. 2. Quando eles falaram sim para Jesus, queridos, a Bíblia não fala que a arca tinha leme. Repete comigo, leme. Você sabe o que é o leme de um navio? É onde você controla ele. É onde você controla ele. Quando você fala sim para Jesus de verdade, você não controla mais nada. Ele controla tudo. E a nossa vida fica nas mãos daquele que nos criou, do Deus de começos e do Deus de recomeços. Isso é maravilhoso. Porque nós temos a chance de ter salvação. Mas vai ficar sem serviço? Não. Nós vamos trabalhar muito. Nós vamos trabalhar muito. Mas ela não tinha o leme. E um outro detalhe interessante é que mesmo sofrendo tanto, ninguém... E um dia eu falei sobre a Arca de Noé e Deus já tinha falado comigo naquela época sobre isso, hoje eu quero repetir. Ninguém pulou para fora da arca. Você sabe por que ninguém pulou? Porque lá fora significava morte. Só tinha vida dentro da arca. Só tem vida hoje com Jesus. Só tem vida hoje quem está com Jesus. As igrejas são as arcas, as famílias estão nas arcas. Nós precisamos estar com Jesus, porque lá fora significa morte. Mas tem gente com diferenças, tem gente, ai não gostei, ai não me agradou, o louvor hoje não foi bom, a palavra não é tudo, acho que esse povo não está estudando muito. Querido, vai pular para dentro da arca, pula mais para dentro da arca. Você vai pular para fora, você quer morrer. Ninguém pulou para fora, porque lá fora significava morte. E ali ninguém queria morrer. Quando eles falaram sim para Jesus, eles queriam viver. Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu deixei essa outra mesa aqui, vocês estão vendo que é uma mesa sem nada. Estão todos vendo essa mesa que não tem nada? E aqui nós temos hoje a mesa da ceia do Senhor. Uma vez por mês nós fazemos a ceia do Senhor. O momento em que nós temos a oportunidade de, em memória do Senhor, relembrar o seu sacrifício, declarar gratidão ao seu sacrifício. Agora, ainda hoje, tem pessoas encostando nesse mundo que só tem morte, que não tem nada para oferecer, mas cegos. Eles estão olhando e falando assim: meu corpo, minhas regras. Já viram isso na televisão? Campanha pró aborto? Meu corpo, minhas regras. Ou seja, não quer regra, não quer regra de Deus. Minha família, minhas regras. Fica aqui. Minha casa, minhas regras. Você vai morrer e vai matar todo mundo se você continuar pensando assim. Mas aqueles que escolheram viver estão junto com o Senhor falando assim: meu corpo, regras de Deus. Minha casa, regras de Deus. Minha família, regras de Deus. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Às vezes eu nem concordo muito, eu me assusto, eu falo, mas é tudo isso, é desse jeito, tem que fazer assim. Mas a regra é dele, porque é ele quem fez tudo, é ele quem pode nos dar salvação. E aí a gente vê pessoas falando, minhas regras, sabe por quê? Porque o inferno, ele não coloca regra para nada. A única regra que vai ter é quando a gente estiver no inferno, você não vai poder sair, não tem volta. Mas agora ele quer que fique sem regra mesmo, porque daí vai todo mundo para lá.
Se a gente não tem regra, a gente cai no buraco, a gente vai. Agora, quando nós cumprimos regra, nós temos a chance de ser salvos. As regras nos protegem, mas a gente não enxerga isso. Às vezes você está andando numa rodovia e começa a aparecer placa que vai ter desvio. E a gente acha ruim, aquilo lá está nos protegendo de um acidente. Vai ter que virar para lá, para cá. Não é para cair no buraco que está lá na rodovia. Ah, mas deviam arrumar essa rodovia, eu concordo, mas às vezes o buraco está lá. Nós precisamos das regras. E nós reclamamos das regras. Nós reclamamos de tudo. Mas Noé cumpriu regras. Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenou. Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenou. Foi fácil? Tenho certeza que não. Talvez você já tenha lido, eu queria que você lesse depois. Tem na internet os temperamentos. Numa família não é todo mundo igual. O sanguíneo, sabe aquele que é louco? Que já está logo gritando e falando antes de ver o que vai acontecer. Gente, vamos, é isso, né? Sanguíneo. Ele tem que conviver com o fleumático que está lá. Nossa, que povo louco, gente, né? E aí tem que conviver com o melancólico que está lá pensando, nós vamos morrer dentro dessa arca. O que nós vamos fazer, gente? O que nós viemos parar aqui? Oh, Senhor, não vai ter chance para nós. O que nós vamos fazer? Não consigo nem contar mais os dias de tanto pauzinho que eu fiz ali na madeira da arca. Não sei quantos dias, mas nós estamos aqui. E aí tem que conviver com o colérico, que é aquele prático, organizado, que fala, vamos organizar essa bagunça aqui? Departamentos, fulano, ciclano, dá comida, fulano, cuida das aves. Agora você imagina um organizado tendo que conviver no meio de tudo isso. E aí eles tiveram que se suportar. Então eu tenho uma notícia para te dar. Olha para o teu irmão e fala, você vai ter que me suportar. Você vai ter que me suportar. Sabe por quê? Porque é na arca que tem vida, é na casa que tem vida, é na família que tem vida. Pode até cheirar mal de vez em quando, mas é lá que tem vida, você vai ter que ficar. Se você pular para fora, é morte. E ninguém aqui quer morrer, em nome de Jesus, a não ser que seja para ir para o céu, amém? Glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos perseverar. E a melhor notícia de todas, eu quero terminar essa parte falando disso. A porta está aberta. A porta da arca está aberta. A porta está aberta. E sabe quem fecha? Deus. Não vai ser o pastor Murilo que vai fechar essa porta ali, não. É Deus. Quando você vai ler sobre as bodas, a festa do Cordeiro, chega num certo momento, as portas são fechadas por Deus. E Deus é tão perfeito, tem que ser Ele mesmo, porque nós somos tudo mole, né? Ai, deixa entrar só mais um, são só 5 minutos atrasados, tadinho, sempre foi tão bom. Ai, que desespero. Não, você imagina tanta gente batendo do lado de fora daquela arca? Não sei se tinha, mas pode ser que tinha. Não sei. Na hora que começou a encher tudo, falaram, gente, é de verdade, Noé não estava louco não, vamos correr lá. Que às vezes a gente entra dentro daquele barcão lá e nós não vamos morrer. E eu imagino se fosse nos dias atuais, Facebook, Instagram bombando. Durante 100 anos. Ia ter gente que ia ser direto e falar assim, tem um louco construindo um barco falando que vai chover. Falando que o mundo vai acabar em água e que a família dele vai viver. Tem um louco. E aí até aqueles que são indiretos também, que tem uns que não são bons nem para ser sincero na internet. Aí começa, tem gente que constrói barco. Tem gente que acha que é mais crente que os outros. Tem gente que... Gente, vamos parar com isso. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus. A gente não aguenta mais. Pastora, você é contra as redes sociais, queridos? Eu não sou muito de rede social, mas não sou contra a rede social, é uma bênção. Vai divulgar Jesus, glória a Deus, aleluia. Amém? Mas imagina a pressão que Noé ia sofrer. Será que você ia dar conta de suportar? 100 anos ali, colocando madeirinha por madeirinha, e gente no Instagram e no Facebook, tem gente que...
postando foto, falando mal da gente. Não sei como que seria. A zombaria. Mas ele ficou lá firme. E eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria te convidar a orar nesse momento. Nós vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Se você passou por essa porta, é porque você quer sim colocar sua vida diante do Senhor. Se você passou por essa porta hoje, você já entrou determinado a ouvir uma palavra, a entregar para o Senhor o seu louvor e a sua adoração. E essa é a palavra que o Senhor tem para você hoje. A porta está aberta. A porta está aberta. Mas quem precisa fazer o caminho para trazer a sua família é você, sou eu. Nós temos essa responsabilidade, porque você tem vindo nos cultos e você tem ouvido a palavra de Deus. Outros às vezes não ouviram e podem achar que você é louco, podem achar que nós somos exagerados. Um dia falaram assim para mim: esse povo é fanático. Eu falei: eu sou fanática por Jesus. Eu sou fanática por Jesus. Eu sou sim. E daí? E daí? Sabe quem que morreu por mim e ressuscitou? Jesus. Quem está falando isso para mim não morreu por mim, mas Jesus morreu por mim. Eu sou fanática por Jesus. Eu posso acordar, eu posso trabalhar, eu posso fazer minhas coisas. Eu posso ter uma família, eu vivo nesse mundo, sim. Eu sou fanática por Jesus. Que se levantem os fanáticos por Jesus, que vão abrir caminhos para aqueles que ainda não conhecem Jesus. E esse é o nosso papel. Mas que nessa noite nós possamos fechar os nossos olhos, colocar diante do Senhor a nossa casa, a nossa família. E ao invés de escolher aquele caminho que parece que está tudo bem, aquele caminho que na verdade não tem nada, porque simplesmente não tem regras, aquele caminho vazio e de morte, nós queremos escolher estar com Jesus. Queremos escolher celebrar o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, Pai. Pedimos, Deus, que o Senhor já está falando aos nossos corações. O Senhor é presente neste lugar. Desde o início desse culto, Pai, nós sabemos que o Senhor está aqui. O Senhor está falando aos nossos corações. Deus, eu também puxo essa responsabilidade para mim, Pai. Deus, nós queremos ter uma herança para os nossos filhos poderem sacar. Mas muito mais do que uma herança física, uma herança material, uma herança de dinheiro, que a traça pode corroer, que a ferrugem pode acabar. Nós queremos deixar, Senhor, uma herança, Pai, eterna, Pai. Em nome de Jesus, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sabemos viver, Não Senhor. sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória
Senhor Jesus, vai falando, Senhor, aos nossos corações e mostrando, Pai. Deus, nós sabemos que nós vivemos tantas coisas até o dia de hoje, mas há uma saída sim, Jesus. O Senhor é um Deus de recomeços. Nós estamos, Pai, tendo esse entendimento e sairemos daqui tomando posse, Jesus, que o Senhor é um Deus de recomeços, Pai. O Senhor recomeçou toda uma humanidade. O Senhor é totalmente capaz de fazer um restart, um reinício na nossa casa, na nossa família. Deus, no nosso coração, no nosso entendimento, no nosso casamento, nos nossos filhos, Pai. O Senhor pode sim todas as coisas e nós sabemos disso. O Senhor é maravilhoso, Deus. Pai, Espírito Santo, queridos, eu não quero chamar todo mundo para vir aqui na frente. Para a glória do Senhor, nós estamos com a igreja lotada. Para a glória do Senhor. E eu sei que nós ficaríamos muito amontoados aqui na frente, mas eu preciso que você dê um passo de fé e demonstre no mundo espiritual que você quer sim ser este esta Noela. Você quer sim ser essa pessoa que vai abrir caminho na sua casa, que vai abrir caminho na sua família, que vai abrir caminho para entregar uma herança eterna para os seus filhos. Então eu queria te convidar, num passo de fé, que você dê um passo para frente. Um passo para frente que nós vamos orar. Um passo para frente, declarando: Senhor Jesus, nós estamos dando esse passo. E que no mundo espiritual, Pai, fique totalmente selado. Que nós entendemos essa palavra e a urgência dos últimos dias. A urgência dos últimos dias, Pai. E nós queremos ser aqueles precursores, Senhor. Aqueles que estão, sim, Jesus, puxando a nossa família. Deus, sabemos que não é fácil. Não deve ter sido fácil para Noé, Pai. Não deve ter sido fácil passar uma vida construindo a arca da salvação. Mas ela agora está aqui de graça para nós, Pai. De uma forma, Deus, através do seu sacrifício, nós damos esse passo em direção ao Senhor. Nós damos esse passo em direção a Jesus. Nós damos esse passo em direção à salvação, não só da nossa casa, mas de toda a nossa família. De toda a nossa família, Senhor. Pai, em nome de Jesus declaramos pais e mães conscientes, famílias salvas, Pai. Salvas, Pai, em nome de Jesus. Vamos selar esse momento declarando: Santo, declara, porque eu quero profetizar sobre a sua vida, que os seus filhos também declararão santo. Os nossos filhos, os meus filhos também vão declarar santo, até a vinda de Jesus. Eu quero declarar sobre as nossas famílias, filhos salvos declarando santo, filhos salvos rendidos na casa do Senhor, rendidos no altar do Senhor, rendidos na presença do Senhor, filhos que obedecem o Senhor, filhos que muito antes de temerem a nós como pais, eles temem o Senhor. Filhos que temem a palavra do Senhor. Filhos que andam nos caminhos do Senhor. Filhos obedientes. Filhos crentes. Filhos salvos. Filhos amáveis. Filhos adoráveis. Filhos. Herança. Herança eterna. Herança eterna. Herança eterna. Herança eterna. Herança eterna, Senhor. Declaramos, Pai, declaramos, Senhor. Santo, Santo,
quero fazer mais uma oração pelos pais. E eu me incluo nisso, Jesus. Eu me incluo nisso, Jesus, porque cada dia a maternidade é um desafio, a paternidade é um desafio. Principalmente nos dias atuais. Queria que você colocasse suas mãos na posição de receber. Vamos pedir para o Senhor. Vamos clamar ao Senhor que Ele nos dê sabedoria para cuidarmos dos nossos filhos, para ensinarmos os nossos filhos. Nós precisamos da ajuda do Senhor, sem Ele nós não conseguimos. Deus, nós precisamos de Ti. Sabemos que o Senhor é presente neste lugar. Deus, sabemos que o Senhor é onipresente. O Senhor também está nas nossas casas conosco todos os dias. Pai, no momento que nós precisamos repreender ou disciplinar ou ensinar, Deus, nós estamos com as mãos estendidas para Ti. Sem Ti nós nada podemos fazer. Deus, nos ajuda, nos capacita, Senhor. Nos dê sabedoria dos céus. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor. Nós queremos ouvir, nós queremos enxergar. Pai, em nome de Jesus, queremos declarar olhos e ouvidos espirituais abertos. Olhos e ouvidos espirituais abertos. Nós precisamos, Espírito Santo, da sua direção, do seu cuidado. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Eu queria pedir para a liderança vir para cá. Nós vamos fazer a ceia. E todos aqueles que forem tomar a ceia do Senhor, fiquem de pé, por favor. Aqueles que não forem tomar a ceia, por favor, podem se assentar. E às vezes você pode estar pensando aí no seu coração: pastora, mas eu ouvi essa palavra, eu entendi que nessa mesa não tem nada e que naquela mesa tem vida. Eu quero a vida, Senhor. Eu quero o que tem naquela mesa. Eu queria te explicar algo sobre a ceia do Senhor. De vez em quando, dentro de uma direção de Deus, às vezes sim, o pastor Murilo abre para toda a igreja a ceia do Senhor, dentro de um direcionamento específico do Senhor. Porque na Bíblia não está escrito só quem for batizado vai tomar ceia. Isso não está escrito em nenhum lugar. Mas na Bíblia está escrito que se nós tomamos a ceia de forma errada ou de forma indigna, que nós podemos nos tornar réus do corpo. São regras. É um cuidado com a minha e com a sua vida. Às vezes a gente, sem entendimento, a gente toma a ceia como se fosse o pão e o suco, e realmente é um pão e um suco, mas existe sim algo acontecendo no mundo espiritual. Nós fazemos em memória do Senhor. Nós temos que ter entendimento do que nós fazemos. E é por isso que muitas vezes nós explicamos que é para tomar quem é batizado. Por quê? Se a pessoa tomou a decisão de se batizar, de estar com Cristo, a palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo. Então significa que você entendeu, significa que você quer isso para a sua vida, o resto da vida até Jesus voltar. E aí nós vamos fazer isso em memória do Senhor. Ah, pastora, mas eu estou entendendo, querido, corre e dá teu nome para o batismo. Eu estou entendendo, corre e dá teu nome para o batismo. Você está entendendo? Glória a Deus. Vamos servir esse Deus porque é maravilhoso. Vamos amar esse Deus e andar com Ele porque é maravilhoso. Ele é tudo que nós temos. Amém? Eu queria pedir para os meninos abrirem a palavra do Senhor em Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Aleluia, até aí. Queridos, é por isso que nós ceiamos. É maravilhoso. Nós nos reunimos na assembleia, nos reunimos na casa de Deus, tomamos a ceia unidos em memória do nosso Deus. Amém? Vamos abençoar os elementos da ceia. Senhor Jesus, nós abençoamos, Pai,
o cálice de suco, também o pão. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja sempre conosco. Te agradecemos pelo seu sacrifício, pelo seu amor, por nos deixar, Jesus, regras tão importantes, Pai, para termos acesso ao direito celestial, acesso, Senhor, à salvação, acesso aos céus. Nós te agradecemos por tudo, Jesus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Nós te amamos, Pai. Abençoamos esses elementos em nome de Jesus. Amém, queridos? Podem servir, por favor. Somente aqueles que vão tomar, fiquem em pé, por favor. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, Espírito Santo, passeia em nosso meio, Espírito Santo. Como é doce a tua presença, Espírito Santo. Eu sei que muitos estão aqui às vezes sozinhos, sem acompanhantes, sem ninguém da família. Mas você que está com a sua família, queria que você agora se unisse com a sua família. Faça uma rodinha aí, você que está em família. Eu também estou aqui sem a minha família, mas nós vamos tomar a ceia declarando algo para a nossa família. Então, se você está com a sua família, fique juntinho com a sua família. Amém? Se você não está com a sua família, nós vamos orar assim da mesma forma. E nós vamos declarar essa aliança, essa herança eterna.
Nós vamos declarar que nossos filhos vão cear também, em nome de Jesus, até que o Senhor volte. Amém? Oh, Senhor Jesus, quero colocar diante do Senhor esse momento, Pai. Deus, essa palavra que o Senhor tem borbulhado, Pai, no coração de tantas pessoas dessa casa que é sua. Pai, pastores, pastoras. O Senhor tem levantado profetas para falar da urgência desse tempo, Pai. O Senhor tem falado conosco, Pai. E nós queremos te ouvir. Nós queremos nesse momento, Pai, tomar a ceia em memória do Senhor e declarar que nós não vamos desanimar, que nós vamos perseverar, porque não só nós vamos tomar essa ceia, mas toda a nossa casa estará tomando essa ceia do Senhor, em nome de Jesus. Profeticamente nós tomamos essa ceia hoje, Senhor, mas simbolizando toda a nossa casa, toda a nossa família, toda a nossa descendência. Eles tomarão ceia, Pai, até o dia que o Senhor volte, porque daí nós vamos para o céu cear com o Senhor. Mas nós vamos, Pai, na certeza de que nós estamos abrindo um caminho em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vamos comer do pão e tomar o suco de uma só vez com a nossa família. Amém? Senhor, Jesus. Ai, glorificado seja o teu nome, Jesus. Tu és tudo para nós, Pai. Santo, santo, santo. Aleluia. Pode se assentar um minutinho, por gentileza. Nós estamos terminando. E eu queria chamar aqui a pastora Anice. Amém? Chamar a pastora Anice aqui. A pastora Ana vai estar trazendo aqui um presente para ela. Quem não sabe, essa semana é aniversário da pastora Anice. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos honrá-la com um presente dessa casa. Ela tem sido uma grande mulher de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida dela. Amém? Aleluia. A pastora Ana vai orar pela pastora Anice. Depois nós vamos cantar um parabéns para ela. Amém? Amém. Amados, vamos levantar só mais um pouquinho, estender a mão aqui, estar concordando em oração, abençoando a vida da nossa querida pastora Anice. Amém? Senhor Deus, Paizinho querido, nós te louvamos, Pai, por mais um ano de vida da nossa querida pastora Anice. Obrigado, Deus, por ter ela ao nosso lado, por ela ser um pilar, Senhor Deus, nessa igreja, uma mulher do Senhor. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem estado com ela, tem abençoado, tem direcionado a sua vida, Pai. Pai, eu peço que em nome de Jesus o Senhor continue, Pai.
continue abençoando, continue derramando sobre ela da tua unção, do teu poder, Senhor Deus, da tua graça. Que ela seja extremamente abençoada, Pai. Que o Senhor derrame saúde, paz, alegria, prosperidade sobre a sua vida, Deus. Que ela continue firme nos caminhos do Senhor, direcionada por Ti. Que cada passo dela seja dado, Senhor Deus, direcionado pelo Senhor. Abençoa a vida dela, sua casa, casamento, família, ministério, Senhor. Em que em tudo, Senhor Deus, o Senhor possa estar cuidando, Senhor Deus, e abençoando ela e sua casa, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o parabéns? Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém. Nem vou pedir para você sentar de novo. Já fica de pé, queridos. Vou só dar uns recadinhos rapidinho. Queridos, essa semana o pastor Murilo está voltando com o pastor Lucas, Giovânio, Luane. Teremos muitas novidades, então não falte dos cultos, dos próximos. Não falta nunca mais, tá? Que ele fica dentro da arca, em nome de Jesus. Amém? Não vem só por curiosidade, não. Fica dentro da arca, né? Não vai pular lá fora que é morte, amém? Mas eles vão estar trazendo as novidades, não vamos perder, é tão gostoso, nós somos tão edificados quando nós ouvimos as experiências, não é assim? Então essa semana eles estão aí, quinta-feira nós temos o culto, né, às 19h30, sábado os jovens às 19 horas e a retorna à Tarde das Leoas nessa quarta 3 horas, 3 horas, amém? E no domingo o culto, à noite uma bênção às 19 horas. Queria dar mais 2 recadinhos. Tem uma caixa lá atrás, a gente tem falado da arrecadação de roupinhas, itens de enxoval para bebê, porque nós estamos fazendo uma ação pelo Instituto Semear para ajudar as gravidinhas. Essa semana nós tivemos uma experiência linda que uma gravidinha precisava de um berço, a gente não tinha. No outro dia o berço apareceu. E a pastora Anice estava doando o berço do Gui e acabou dando tudo certo de entregar para essa gravidinha. Então assim, se você tem alguma coisa, conhece alguém que tem, traga, porque nós vamos estar lavando, arrumando, entregando para quem precisa. Amém? E nós queremos agradecer também todos aqueles que ajudaram ontem na atividade lá das crianças, no treinamento. Foi uma bênção. Fiquei rouca assim depois de participar. E foi muito gostoso, né? Para a glória de Deus, deu tudo certo. E tivemos muita ajuda de várias pessoas dessa igreja também, tanto com recursos, como também com doações, e bolo, e comida, e ajuda lá na hora. Então foi uma bênção. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar nossas mãos aos céus e agradecer ao Senhor. Pai, obrigada por esse culto, obrigado por essa casa que é sua, obrigado por essa arca, Jesus. Obrigada pelo privilégio da porta estar aberta e nós estarmos dentro da arca, Pai. Nós te agradecemos por tudo isso. Pedimos a sua bênção sobre o restante da semana que está se iniciando. Cuida de cada casa, cada família. Pai, fica na frente de tudo. Nós queremos que o Senhor tenha o controle, Pai, de todas as coisas. Em nome de Jesus eu abençoo cada família aqui representada. Amém. Amém, queridos. Vai na paz do Senhor, em nome de Jesus.